Magma incandescente nas profundezas do subsolo, casas cujos tetos estão desabando e pessoas deixando suas casas em pânico. Não estamos falando do próximo filme de desastre de Hollywood, mas do que está acontecendo atualmente na Itália. Há poucos dias, um terremoto de magnitude 4,4 abalou a região. Os Campos Flegres, o supervulcão perto de Nápoles. Então, fiquem ligados até o final. Sejam bem-vindos, pessoal. Você pode ter visto isso no noticiário há alguns dias. Na noite de quinta-feira, a Terra tremeu em Campi Flegrei com uma magnitude de 4,4. Isso pode não parecer muito para alguns de vocês, mas se o epicentro estiver apenas 2,5 quilômetros abaixo da superfície, até mesmo um tremor dessa magnitude pode causar danos significativos. Os moradores ao redor de Nápoles também sentiram isso. Aqui você pode ver a filmagem original. Um sótão desabou em Bagnoli. Uma mulher ficou ferida e teve de ser resgatada pelos bombeiros. Partes da fachada e telhas também caíram nas estradas e demoliram veículos. O que mais me preocupa em toda a situação não é apenas esse único terremoto, mas a tendência de longo prazo. Os Campi Flegrei são uma enorme caldeira vulcânica, ou seja, uma grande cratera em forma de caldeirão formada pelo colapso de uma câmara de magma. A última erupção realmente grande ocorreu há cerca de 40 mil anos e foi uma das erupções vulcânicas mais poderosas da história da Europa. Desde então, o vulcão nunca ficou completamente calmo. Mas o que estamos observando atualmente é, ainda assim, preocupante. Desde 2006, o solo na região tem se elevado e a velocidade de elevação aumentou consideravelmente nas últimas semanas. A propósito, eu informo regularmente sobre a situação em Campi Flegrei. Se você não quiser perder nada no futuro, por que não se inscrever no canal agora? Você não precisa pagar nada para se inscrever. Você nunca mais perderá um vídeo e me ajudará imensamente. Muito obrigado, pessoal! Atualmente os terremotos estão se tornando mais fortes e mais frequentes. O terremoto mais recente, juntamente com um terremoto igualmente forte em maio de 2024, foi o mais violento em 4 décadas. Mesmo na conhecida fase de elevação de 1982 a 1984, não houve tremores tão fortes. Naquela época, o terremoto mais forte atingiu apenas uma magnitude de 4,2. Aqui vocês veem outra gravação original da noite do atual feixe. O que os especialistas têm a dizer sobre isso? O vulcanólogo italiano Giuseppe Di Natale deu recentemente algumas avaliações muito interessantes em uma entrevista. Ele disse: hoje estamos mais de 40 centímetros acima em termos de elevação absoluta do solo em comparação com 1984, portanto temos uma atividade sísmica maior do que naquela época, embora a velocidade da elevação seja muito menor do que naquela época. Mas, em primeiro lugar, o que causa essa elevação do solo? Para descobrir, precisamos dar uma olhada abaixo da superfície. Bem abaixo dos Campi Flegrei, a uma profundidade de cerca de 8 quilômetros, provavelmente há um reservatório magmático principal. Os gases estão subindo constantemente de lá, aumentando a pressão no subsolo. Di Natale descreve a situação atual da seguinte forma: a taxa de elevação do solo tem variado com frequência durante essa fase de bradiceísmo que começou em 2006. Os valores das últimas semanas estão entre os mais altos observados, mas ainda são significativamente mais baixos do que a velocidade observada de 1983 a 1984. Bradisismo. Aí temos um termo técnico importante. Isso se refere à elevação e queda lenta do solo em regiões vulcânicas. No caso dos Campos Flegres, esse fenômeno é especialmente pronunciado. Na fase atual, que já dura quase 20 anos, o solo se elevou um total de 142 centímetros. É interessante notar que as fases de elevação anteriores eram geralmente muito mais curtas, durando apenas de 2 a 3 anos. A fase atual é, portanto, excepcionalmente longa. E o que eu acho especialmente interessante é que, nas fases de elevação anteriores, nas décadas de 50, 70 e 80, a velocidade de elevação era maior, mas a elevação total era menor. A fase atual é caracterizada por uma duração mais longa e maior elevação geral.
A propósito, a taxa de elevação triplicou nas últimas semanas de cerca de 1 centímetro por mês para cerca de 3 centímetros. Naturalmente, isso colocou os moradores locais em alerta máximo, o que é compreensível, pois os edifícios da região estão sofrendo cada vez mais com os constantes tremores e a estrutura dos edifícios está enfraquecendo a cada terremoto. Isso também explica por que o terremoto mais recente, de magnitude 4,4, foi capaz de causar uma quantidade relativamente grande de danos. Normalmente, em um terremoto dessa magnitude, esperaríamos apenas danos leves. Mas os prédios em Porzolio e arredores já estão enfraquecidos por causa da atividade sísmica de anos. O que podemos esperar, então, para os próximos meses? O Natália é bem claro sobre isso. Temos que esperar um novo aumento na atividade sísmica, pois a velocidade de elevação do solo aumentou significativamente. É claro que isso só será possível se a elevação não desacelerar ou mesmo parar em um futuro próximo. Ele compara a situação atual com a grande crise do início dos anos 80, só que a situação de agora é, em muitos aspectos, mais intensa. Ele disse: a crise atual é muito semelhante à da década de 1980, mas intensificada. Os terremotos são mais frequentes e mais fortes, o solo está mais de 40 centímetros mais alto, as mudanças nas emissões de gases, especialmente dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, são muito maiores do que naquela época e a duração é muito mais longa. Em vista desse desenvolvimento, as autoridades já tomaram medidas. Após o recente terremoto, as escolas foram fechadas e foram criados centros de emergência. A Defesa Civil montou barracas em pontos de reunião, a partir dos quais a evacuação poderia ocorrer em caso de emergência. Alguns cidadãos estão até pedindo que o nível de alerta seja elevado de amarelo para laranja, o que já significaria as primeiras medidas de evacuação. Mas aqui vem a grande pergunta: qual é o risco de uma erupção real? Isso é difícil de responder, mesmo para os especialistas. O que sabemos é que o aumento da atividade sísmica e elevação do solo são sinais clássicos de uma atividade vulcânica aumentada. O magma está subindo e exercendo pressão sobre as camadas de rocha acima. Atualmente, as autoridades italianas avaliam o risco como aumentado, mas a erupção não é iminente. O status de alerta permanece amarelo por enquanto, o que significa que o vulcão está mais ativo do que o normal, mas não há necessidade de evacuação imediata. Mas há, sim, cientistas que, diante dos desenvolvimentos recentes, defendem o aumento do nível de alerta. Uma coisa que eu quero mencionar é a previsão de longo prazo para a região. O Natal e outros especialistas não estão muito otimistas. Eles preveem que a atividade sísmica continuará a aumentar e que os edifícios da região serão cada vez mais afetados. A longo prazo, cidades como Pozzuoli podem até ter que ser abandonadas. Não necessariamente por causa de uma erupção gigantesca, mas porque os terremotos constantes continuam a danificar a estrutura dos edifícios. Uma erupção realmente catastrófica dos Campos Flegres poderia, de fato, ter impactos no clima global. Entretanto, uma erupção dessa magnitude, 7 ou 8 no índice de explosividade vulcânica, é muito rara. Ela só acontece a cada 10 mil ou 100 mil anos. É mais provável que haja uma erupção moderada, que teria principalmente impactos locais. Mas mesmo um surto tão pequeno seria perigoso para a região densamente povoada ao redor de Nápoles, com seus milhões de habitantes. Claro, seria uma catástrofe. Por isso é tão importante que o monitoramento do vulcão seja intensificado e os planos de evacuação sejam atualizados regularmente. E como se tudo isso não fosse preocupante o suficiente, houve outro terremoto na Itália na última sexta-feira, um terremoto moderadamente forte, com magnitude de 4,8, abalou a região em torno de Foggia, no sul da Itália. O epicentro foi na costa do Adriático, a apenas 12 quilômetros de San Nicandro Garganico, com uma profundidade de 9 quilômetros. Apesar do tremor perceptível, nenhum dano grave foi relatado até o momento, mas os serviços de trem entre Bari e Pescara foram suspensos por precaução. Aí surge a pergunta se pode haver uma conexão com os Campos Flegres. Mas isso é muito improvável, porque o tremor é mais devido à complexa estrutura tectônica da região, especialmente a falha da Gôndola, que é um deslocamento lateral semestral que atravessa a península de Gargano. De forma bem simples, a microplaca adriática está pressionando a placa continental eurasiana e gerando tensão. Então, é pura coincidência que esse tremor tenha ocorrido logo após o tremor em Pozzuoli. Você definitivamente poderá nas próximas semanas e meses. Contem comigo para mantê-los atualizados sobre mais desenvolvimentos nos Campos Flegres. E se vocês quiserem aprender ainda mais sobre os mistérios do cosmos, então eu tenho mais uma coisa para vocês. Algo absolutamente incrível acaba de ser descoberto em um experimento maluco no acelerador de partículas do CERN e tem algo a ver com antimatéria e pode mudar completamente nossa compreensão do início do cosmos.
Clique no vídeo acima à direita para saber tudo sobre esse experimento maluco com antimatéria. É muito empolgante, e se você clicar no canto inferior direito, encontrará, como sempre, outro tópico interessante sobre ciência e espaço. Fora isso, eu diria que vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.